Vamos lá então, gerenciamento dos custos do projeto, capítulo 7 do Guia PMBOK, sexta edição. Deixa eu só ocultar aqui, PMBOK, sexta edição. Vamos lá, na verdade agora, a notícia boa que reduziu um pouco daquela carga de conteúdos, agora a gente vai ter processos um pouquinho mais enxutos, né? E começando agora por gerenciamento de custos. Vamos conceituar um pouco. Eu brinco o seguinte, né? Que talvez gerenciamento dos custos é a área de conhecimento que nós, gerentes de projetos, temos que lidar com mais perspicácia, né? Com mais delicadeza, com mais atenção. Eu brinco o seguinte, o patrocinador, ele até nos dá mais tempo, ele até nos permite entregar uma parte do escopo, outra depois, ele até nos permite ajustar o escopo durante o decorrer do projeto, ele até às vezes é tolerante com ajustes nos padrões de qualidade, mas quando se fala em pedir mais dinheiro para o patrocinador, o bicho pega, né? E é aí que realmente nós temos que ter um ponto de atenção muito grande quando se trata em fazer gerenciamento dos custos dos projetos, né? Vamos conceituar um pouquinho a respeito de custos e nós vamos mergulhar em bastante exercícios hoje, viu pessoal? Nós vamos fazer bastante dinâmica daqui a pouquinho aqui. Eu vou passar pelos processos com vocês e nós vamos mergulhar em dinâmicas e exercícios. A melhor forma de aprender realmente gerenciamento de custos é aplicando. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas antes, né, teoricamente, vamos conceituar. O gerenciamento dos custos do projeto, preocupa-se principalmente, com os custos dos recursos necessários. Deixa eu dar uma primeira dica. Quando se fala recursos, e nós vamos ver mais à frente aí o capítulo 9, gerenciamento dos recursos, o que ele está falando principalmente são recursos humanos, depois vem recursos materiais, recursos estruturais, ok? Mas basicamente, já posso adiantar para vocês que as principais despesas, muitas vezes nos projetos, está no RH, nos recursos humanos. Óbvio que dependendo do projeto, eu preciso fazer compras de equipamentos, que são recursos materiais, eu tenho recursos de infraestrutura física que eu preciso montar para o projeto, mas em geral, dependendo do projeto, o foco está muito em custos de recursos humanos. Então, os custos são sempre atrelados aos recursos que serão disponibilizados ou contratados dentro do projeto. Porque olha aqui, para completar o quê? As atividades. Então, geralmente, quem é que completa as atividades? São os recursos humanos. Obviamente que dependendo do projeto, tem os seus materiais atrelados a eles, né? Então, se eu tenho uma equipe de desenvolvimento de software, por exemplo, eu tenho lá os notebooks, eu tenho as licenças de software, eu tenho a infraestrutura, tá? Se eu estou implementando um RP na minha empresa, eu compro as licenças do RP, ok? Se eu estou construindo uma casa, eu também tenho, obviamente, atividades de mão de obra junto com os materiais, cimento, ferro, tijolo, areia, água e etc e tal, ok? Então os custos, eles sempre estão atrelados praticamente diretamente aos recursos. O gerenciamento dos custos do projeto deve considerar o efeito das decisões do projeto no custo recorrente subsequente do uso, manutenção e suporte do produto. Deixa eu explicar um pouquinho melhor do que o PMBOK está falando aqui, Só uma coisinha, isso aí isso tem mais a ver, não tanto aqui com nós, gerentes de projetos, ok? Nós, como gestores de projetos, nosso principal objetivo é entender a demanda, entender o projeto, entender a especificação e entregar o projeto. Nós somos gerentes de projeto. Nosso objetivo é entender, começar e entregar aquele projeto dentro do prazo, do custo, do escopo definido, da qualidade, ok? Então esse é o nosso principal objetivo. O que muitas vezes as empresas até esquecem é o seguinte: depois que esse projeto estiver no ar, depois que estiver operando, depois que essa casa estiver construída, é necessário que se entenda também os custos recorrentes para manter aquilo, né? Então eu vou construir um prédio e vou deixar para alugar, mas eu tenho que entender que quando ele estiver pronto, eu vou gastar R$1 milhão para construir um prédio. Só que eu preciso entender o seguinte: eu vou construir um milhão para construir, quando ele estiver pronto, assim que o projeto, o prédio for concluído,
eu tenho os meus custos de manutenção e operação do prédio, ok? Eu tenho luz, água, IPTU, ok? Então, assim, ó, tudo isso às vezes é meio ignorado, mas isso não nem tanto na área de projetos, mas isso tem que ser pensado antes, né? Isso faz parte, inclusive, da gestão estratégica da empresa. Olha, nós vamos contratar desenvolver um projeto, assim que ele estiver pronto, nós vamos ter um custo X por mês, ok? Então, o que ele fala aqui é que tem que ter esse ponto de atenção. Ou seja, quando o produto do projeto estiver pronto, eu tenho que ter sustentação. Oi. Ô Marcos, mas esse custo da manutenção eu não preciso contemplar no meu orçamento do projeto, né? Eu posso alertar lá na reunião de abertura, alguma coisa, para tomada de decisão, né? Mas não contemplar no orçamento, correto? Isso, correto, Del, corretíssimo. Em geral, Del, é assim, essa discussão ela é feita lá na gestão de portfólio, né? Quando, por exemplo, a empresa ela entende que ela precisa de um projeto para alcançar suas metas estratégicas, mas tudo isso é discutido lá dentro. Tudo bem, nós vamos gastar 1 milhão para implantar esse projeto. Tudo bem, nós vamos 1 milhão para a gente construir um novo galpão aqui para nós. Só que lá já se discute isso. Olha, a partir de que esse galpão estiver pronto, nós vamos ter aí, por exemplo, um custo fixo É como se fosse o custo operacional, né? Exatamente. Assim. Inclusive, Del, lá na gestão de portfólio se questiona isso. Exemplo, vai. Eu ajudei uma empresa há um tempo atrás a montar um projeto de construção de um galpão, uma empresa de logística, a construção de um galpão próprio para eles. Eles tinham o aluguel de galpão, eles pagavam o aluguel de 2 galpões, eles queriam construir um maior para eles que contemplasse toda a parte operacional deles. E uma coisa que eu perguntei na época foi o seguinte, quanto que vocês gastam hoje, por exemplo, quanto vocês gastam hoje de aluguel nesse galpão? Olha, nós gastamos por volta aí de 60 mil reais cada aluguel de galpão. Tá, mas quanto vocês gastam de operação para manter água, luz e tal? Aí chega uma conta lá que dava por volta de 170, 180 mil o custo operacional deles, dos 2 galpões alugados. E a conta que foi feita foi além do 1,5 milhão de reais para fazer o galpão. A conta é, quando esse galpão estiver pronto, qual vai ser a despesa de vocês? Então foi feito todo esse cálculo. Por quê? Porque depois a gente teve que fazer um outro cálculo, Del e pessoal, do ROI, né? Quando começa a voltar, até que ponto realmente vale a pena construir o galpão? Então toda essa conta, ela precisa ser feita antes, lá em gestão de portfólio, vamos dizer assim. Porque dentro do meu custo de projeto daqui a pouco, nós vamos ver, eu não contemplo esse custo de operação. Aliás, esse custo de operação é repassado. Aliás, uma coisa que o PMBOK não aborda muito, mas eu vou colocar um vídeo para vocês dentro do curso que fala sobre CAPEX e OPEX. Por exemplo, CAPEX, capital de investimento, né, ele tem a ver com o projeto, construção do projeto. E OPEX, de operação, operation, ele tem a ver com os custos pós-projeto. Então eu aloco 1 milhão de reais para fazer o galpão, só que depois eu preciso de um custo operacional de 100 mil reais mês para manter o galpão. Então tudo isso sim precisa ser considerado dentro da estratégia da organização. De novo, nós gerentes de projetos estamos preocupados em um primeiro momento em atender o 1 milhão de reais de CAPEX para a construção do galpão. Ok? Então o que você comentou aí, Del, é perfeitamente dessa forma, ok? A gente alerta lá. Pessoal, vocês já fizeram uma conta aí? Vale a pena mesmo o galpão? Vale a pena não sei o quê? Vale a pena pagar IPTU mais caro? Vocês estão vindo para uma área mais cara? Vale a pena? Então tudo isso é questionado, né? Aliás, deve aparecer para nós aqui, eu vou só relembrar, um documento chamado Business Case, que a princípio para nós só apareceu por enquanto claramente como entrada do processo de desenvolver termo de abertura. Business Case é um documento que explica tudo isso aqui, Em tese, o Business Case, que é um documento que justifica o porquê o projeto existe, em tese, essas descrições, esse esclarecimento estaria dentro deste documento. Ok? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, em detalhes, quando nós entrarmos lá na área de conhecimento de integração, onde o primeiro processo é desenvolver o termo de abertura. Tá? Nós vamos debater bastante isso lá. Tudo bem? Então vamos lá. Então fala aqui que tem a manutenção e suporte do produto, serviço, resultado, resultado do projeto. Por exemplo, limitar o número de revisões do design pode reduzir o custo do projeto, mas poderia aumentar os custos operacionais. Aqui ele está falando uma outra coisa, né? Quanto mais revisões de design eu tiver,
dentro do meu tempo de construção do projeto, mais eu garanto que eu vou entregar um produto melhor que eu não tenha alterações depois. Mas isso é uma outra visão, né? É aquela questão de quanto mais eu descobrir o que o cliente precisa agora, mais efetivo você no projeto e menos custos depois de alteração, mudança ou adaptação do ambiente vai ser melhor, tá? Isso aqui é uma outra visão que ele está dando, tá bom? Aqui, como sempre, a tal das considerações em ambientes adaptativos. Olha o que o PMBOK traz, né? Projetos com alto grau de incerteza ou aqueles onde o escopo ainda não está totalmente definido podem não se beneficiar de cálculos de custos detalhados. Lógico, né? Devido a mudanças frequentes. Em vez disso, métodos expedidos de estimativas podem ser usados para gerar uma previsão rápida, macro, né? De alto nível, macro, dos custos de mão de obra do projeto, a qual poderá facilmente ser ajustada. Mas é aquilo tudo que a gente conversou já até agora, né? É o risco que nós temos. A pergunta é, o meu cliente ele tem um budget fechado? O meu cliente está pedindo budget? Aliás, daqui a pouco nós vamos conhecer aqui linha de base de custos. Meu cliente está pedindo uma linha de base de custos, ou seja, um custo fechado, um orçamento fechado? Se ele está me pedindo isso, é complicado trabalhar nesse modelo. É um pouco tudo aquilo que nós já conversamos, inclusive, em escopo e tempo. Ok? Mas aí é um ponto de atenção que o PMBOK nos traz aqui. Tá? Obviamente, se meu cliente vai ficar pedindo um monte de coisa, vou trabalhar em processos iterativos, só vou descobrir o que ele precisa 1 ou 2 dias antes de iniciar o meu sprint. Então, tudo isso precisa ser revisto. Ok? Marcos, Oi, Nori. o que é esse método expeditus? Não, expeditos Essa tradução? Tradução, mas são outros métodos. São outros métodos. Realmente, eu disse, foi estranho, esquisito. Né? Muito. Parece Santo Expedito. Santo Expedito. O Santo Expedito, ele é o santo do... Qual que é mesmo? Acho que não é das causas impossíveis. Acho que é. Não sei. Eu não sei se é das causas impossíveis. Não, São Jorge não é das causas impossíveis. Mas métodos expeditos de estimativa podem ser usados para gerar previsão rápida, mas assim, outros métodos mais amplos, de alto nível, macro, olha que louco. Expedito, nossa, Norico, você puxou essa legal, hein? Então, pede para Santo Expedito, se alguém puder ver o que o Santo Expedito é aí, só para a gente descobrir o que causa que ele faz. Será que é o santo dos custos? Eu não sei se é o santo dos custos. Mas assim, são outros métodos de estimativas que podem ser usados, outros métodos opcionais, alternativos, para fazer previsões rápidas. Mas, de novo, aquele nosso perigo, né? Pessoal que, não sei se vocês lembram, é que o pessoal é tudo mais novo aqui. Existe um seriado antigo chamado Perdidos no Espaço. Tinha um robô que falava perigo, perigo. Então, quando se trata em ambiente adaptativo, talvez pedir para Santo Expedito ajudar nas estimativas. Uma previsão rápida de alto nível. Só que detalhe, olha a observação que eu dei no comecinho aqui do nosso módulo. Estamos lidando com custos. Escopo, beleza, prazo, beleza de uma certa forma, mas quando se fala de custos, aí a porca torce o rabinho, ok? Esse ponto de atenção que a gente precisa estar bem esperto. Bom, como toda área de conhecimento, temos lá o 7.1, que adivinha o que ele deve fazer, o que vocês acham, baseado na experiência e no conhecimento que vocês têm de planejar o gerenciamento de escopo e de planejar o gerenciamento de cronograma. O que será que esse carinha faz? Simples. De novo. Simples. Planejar o gerenciamento dos custos é o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados. Ponto. O principal benefício desse processo é o fornecimento, orientação de como, e instruções de como, olha o como aparecendo, adoro o como. Nossa, eu digo, para a prova apareceu o como, é fortíssimo candidato a vocês estarem envolvidos com planos. Olha o Antônio aqui em inglês, expedito, quick method. Olha lá, métodos rápidos, ágeis, né? Macro. Tem que ser, né? Para ser uma abordagem ágil, expedito, quick method, perfeito, legal.
Obrigado, viu, Antônio? Nosso, como que é aí, o Homem-Man dicionário, o Aurélio, nosso Aurélio. Dicionário Antônio, boa. Significado rápido mesmo, joia. Bom, 7.1. O que nós temos aqui, pessoal? Tudo que nós já conhecemos, ó, tudo. Vocês repararam que está vindo tudo já que nós já conversamos bastante? Termo de abertura, plano de gerenciamento de projeto, plano de gerenciamento, plano de gerenciamento de projeto pode vir cronograma, o plano de cronograma, plano de riscos que nós não vimos ainda. Ó, fatores ambientais da empresa. Me reúno com a minha área financeira, faço análise de dados, ó, me reúno com a área financeira e eu preciso sair daqui com o plano. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Por exemplo, o que poderia ter? O que poderia ter nesse plano de gerenciamento dos custos? Ó, vamos lá, é um documento que nos dá orientação de como levantar custos, como controlar custos, como avaliar custos. Por exemplo, ó, a linha de base dos custos deverá ser aprovada pelo gerente de projetos, patrocinador do projeto, representante do cliente final e pelo diretor financeiro. Pronto. Ó, uma regra. Nós vamos ver já que a linha de base dos custos do projeto, que são os custos formalizados e aprovados para se executar o projeto, ele deve ser aprovado por esses 4 integrantes. Eu tenho que ter assinatura final. Daqui a pouco nós vamos ver o que é uma linha de base. Eu tenho que ter a assinatura final deles, ok? Isso é um ponto, ó, os custos deverão ser representados em, real, como poderia ser em dólar, ok? Como poderia ser em dólar, pronto, tá no plano. Que mais? Para realizar solicitações de mudanças em custos, deve ser preenchido o formulário mudança custos.xls, sei lá, alguma coisa assim. Que mais? Outra coisa, pessoal, acontece muito. Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho uma equipe, geralmente essa equipe ela trabalha remota, ela trabalha em outras localizações. Eu tenho equipes no Rio de Janeiro, tenho equipes em Minas, eu tenho equipes em São Paulo, tenho equipes em São Luís, ok? E assim, eles estão vindo, o pessoal está em táxi, o pessoal está viajando, o pessoal está almoçando fora. E assim, eu geralmente tenho reembolsos, política de reembolso. Os reembolsos devem ser submetidos até o último dia útil de cada mês, acompanhado do formulário reembolso.xls.
as solicitações de reembolso devem ser enviadas para o gerente de projeto responsável. O gerente de projeto deve aprovar as solicitações e encaminhar ao financeiro até o 5º dia útil. Os reembolsos serão pagos até o dia 15 de cada mês. Olha o que eu estou fazendo, pessoal. Olha só. Ó, tudo bem? Ó, plano de gerenciamento de custos. Plano de gerenciamento de custos. Opa, aqui. Ok? Plano de gerenciamento de custos, ó. Marcos. Oi. Antônio, nesse plano você pode falar algo sobre faturamento? O faturamento que você diz, Antônio... por exemplo, você, na verdade, pagamentos, né? Pagamentos de fatura a terceiros, por exemplo. Pode. É que, na verdade, nesse caso, o PMBOK ele nos traz o gerenciamento de aquisições, que são os gerenciamento de contratos, que em tese estariam lá, tá? Poderiam estar lá, mas podem estar aqui sim. Você pode colocar aqui pagamentos de terceiros. Pode ser sim, pode ser. Você poderia até colocar aqui que os pagamentos a terceiros serão feitos mediante a nota fiscal recebida até o último dia útil do mês também, mesma coisa. Tem empresa que adota aquele caixa pequeno, né? Um limite X pode ser pago, sei lá, em cash, um outro limite Pode ser aqui, Antônio. Limites. O gerente de projeto pode autorizar pagamentos tanto a fornecedores ou equipes, por exemplo, até o valor de, por exemplo, 10 Marcos, mil reais. Oi, Norico. Você autoriza o Carlos a entrar? Ah, sim, vamos lá. Por favor. Obrigado, Norico. Obrigada. Vamos lá. Muito bem, aí o Carlos, joia. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Aqui. Então, Antônio, pode sim, pode. Aliás, uma das coisas aqui que nós vamos ver já são os limites de ações financeiras, caixa pequeno ou alguma coisa do tipo. Pode sim, pode. Ou seja, qualquer coisa, nós vamos estar vendo aqui que, na verdade, o plano ele está vinculado às políticas da empresa, às normativas da empresa, aos processos já existentes da empresa. Obviamente que se tudo isso já tiver documentado, talvez eu monte um documento desse aqui só para fazer menção às referências. Por isso que quando, pessoal, eu entro numa empresa, eu venho aqui, ó, entender fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Muitas vezes esse plano ele já existe. Talvez eu chegue no PMO da empresa e ele fala, Marcos, eu tenho um plano aqui, nós já temos aqui como um ativo da empresa um plano de gerenciamento de custos. Dá uma olhada, vê se você entende ele. Aí eu vou lá e vejo que a empresa já tem um documento onde me explica tudo. Né? Pois é, margens de desvio. Olha,
até... A gente viu isso aí, acho que em gerenciamento de tempo. Até 5% positivo ou até negativo, vamos dizer assim, negativo ou positivo, não há necessidade de revisão dos custos, sei lá, é uma margem. Qual é o meu limite de ação? Era para ter gasto 100 mil reais esse mês, gastei 103. Putz, vou ter que ir para a diretoria? Não. Até 5% você tem autonomia para lidar com isso. Agora, passou de 5%, eu tenho que chamar um comitê, chamar um patrocinador. Ou seja, então tudo isso estaria dentro do plano, ok? São as regras políticas de como nós vamos lidar. Não é o custo ainda, tá, turma? Não é os custos do projeto ainda, que nós vamos começar a ver a partir do segundo processo, agora 7.2. Aqui, como o próprio processo descreve, tá? Como o próprio processo descreve, é um processo de definir como os custos serão estimados, orçados e gerenciados. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientações e instruções. Ok? Não é ainda dos custos. Eu vou sair aqui na ponta com o plano. Da mesma forma que nós saímos com o plano de gerenciamento de escopo, como é que eu lido com o escopo, e como saímos com o plano de gerenciamento de cronograma. Como é que eu lido com o cronograma. Tudo bem? Tranquilo por enquanto? É o como lidar. Como? Como lidar. Tudo bem, turma? Tranquilo por enquanto? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, curiosidades, observações? Tá claro o que é esse documento? São orientações, ok? Pode haver, como o Antônio falou, a parte de fluxo o fluxo de caixa do projeto pode até ser, porque assim, tudo que entra, tudo que sai, eu posso estar tudo jogando ali. Vai depender muito de cada projeto, muito de cada política, ok? Mas então eu pego tudo que eu tenho de informações, converso com o meu PMO, converso com o meu financeiro, converso com o meu patrocinador, converso com a minha equipe, converso com os meus fornecedores, tá? Faço reuniões com eles, etc e tal, e definimos um acordo, definimos uma regra para lidar com custos aqui dentro. Tá bom? Tá claro para mim que até 5% a mais ou a menos de desvio não tem problema nenhum. Tá claro para mim que até o dia 30 eu recebo as solicitações de despesa. Até o dia 5 eu mando pro financeiro. Até o dia 15 vocês recebem o reembolso. Ok? Tá claro aqui que tem um formulário que precisa ser preenchido. Tá bom? Então tá tudo combinado, tudo em real. Tudo vai precisar ter nota fiscal. Tá? Então todas as solicitações de despesa precisam ter notas fiscais. Tá no plano. Ok? Em geral, pessoal, as empresas um pouco mais organizadas já têm tudo isso definido, né? Por isso que eu vou lá, quando eu entro numa organização, eu pergunto se já tem essas coisas lá. Eu não vou criar essas regras do zero, se caso já tenha ativos na empresa. Ou seja, ativos que eu digo o processo em si. Tudo bem? Aqui são as entradas, né? Nós já vimos. Olha lá, entra plano de gerenciamento do projeto, fatores ambientais, condições de mercado, taxas de câmbio, se eu estou usando isso por... lembra, se eu de repente, pessoal, for fazer um projeto baseado em dólar, no dia que eu for fazer as minhas estimativas, talvez eu tenha que olhar a taxa de câmbio do dia. Aonde eu vejo isso? No plano. Coisas que podem influenciar o gerenciamento dos custos. Mas em tese, isso estaria no meu plano. Olha lá, procedimentos de controle financeiro, procedimentos. Marco, você tem autonomia de 5%, tá? A mais ou a menos. Posso ter bases históricas de outros projetos, políticas, ok? Existentes. Tudo bem? Deixa eu só ver se tem alguém aqui na sala. Vai entrar? O Alexandre. Voltando. Tudo bem, pessoal? Então, me reúno com o RH, RH de repente pode ser, me reúno com o financeiro, me reúno com o PMO, me reúno com o DP, me reúno com o cliente, com o patrocinador, me reúno com todo mundo. Trabalho com dados,
ok? Se nós vamos estar financiando alguma coisa, se é aluguel, tudo, avalio tudo. E através de reuniões com essas pessoas todas aqui, através de reuniões com eles, eu saio na ponta com o plano, que é um componente do plano de gerenciamento do projeto que define os critérios de como os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados. O plano pode ter várias coisas, unidade de medida, nível de precisão, níveis de exatidão, 5% a mais, 5% a menos. Se os custos estão vinculados, outra coisa, depois eu vou mostrar aqui para vocês, pode ser que dentro da política fale que eu tenha que montar uma estimativa de custos baseado na EAP. Já já nós vamos ver um exemplo disso. Quais são os meus limites de controle? Até onde eu tenho alçada no custo? Se eu estou numa empresa matricial, talvez eu não responda diretamente pelos custos do projeto. Se eu estou numa empresa mais projetizada, eu sou o total responsável pelos custos do projeto. Regras de medição. A principal delas que o PMBOK nos traz é o gerenciamento de valor agregado, que nós vamos conhecer já já. Lembra que eu fiz referência a templates? Usar o template tal para solicitar o reembolso. Tudo bem? Então tudo isso está no plano. A principal saída, né? Aliás, a única saída desse processo é eu sair com um plano. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas até aí? Tranquilo mesmo o entendimento desse processo? Tranquilo? Então, muito bem. Então, vamos seguir em frente. Nós vamos agora para o processo 7.2. Os exercícios eu vou estar fazendo tudo junto depois com vocês, tá? Eu vou deixar os exercícios mais para o final, até porque esses processos eles são um pouco mais curtos e mais rápidos de entender, ok? Então vamos em frente, vamos para o 7.2, estimar os custos.